passando, né? Esse 2017, e com certeza Deus vai fazer muitas coisas nesse ano de 2017, na minha vida e na sua vida também. Vai ser ano de vitória para todo mundo. Glória a Deus e aleluia. Se o mundo aí fora, irmão, decreta vitória, e por que o povo de Deus não pode profetizar? Vai ser vitória em 2017 na nossa vida. Aleluia. Se o mundo lá fora tem esperança, a nossa esperança é maior. Aleluia. O mundo lá fora diz que a esperança é a única que morre. A nossa morreu, mas ressuscitou. Aleluia. Eu convido a igreja a ficar de pé para nós chamar o preditor da noite, nosso pastor Naldo, que ele vai trazer a mensagem, né? Vamos orar por ele. Pai amado, Deus Santo, Tu já tem falado, Senhor, através dos louvores, através das salvações, Deus, mas nós te pedimos, em nome de Jesus, usa Teu Filho, usa Teu servo, que vai trazer a mensagem oficial nesta noite, Pai, o nosso pastor Naldo, Senhor. Nós entregamos e passamos a direção para ele, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Eu saúdo todo o povo de Deus, Pai do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu quero, antes de tudo, também saudar os irmãos com um feliz ano novo, né? Amém. Nós ganhamos aí mais um calendário de 365 dias para vencê-los novamente, né? Em nome de Jesus Cristo. Então, que Deus nos conceda graça e que esses 365 dias que está no calendário sejam, no mínimo, 365 almas que a gente vai ganhar esse ano. Amém? Então vamos abrir a nossa Bíblia no livro de, melhor dizendo, na primeira carta aos Tessalonicenses, e 17. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Ele é maravilhoso. Primeira carta aos Tessalonicenses 5 e 17. Jesus, eu almejo a pureza do céu, a linda presença no coração meu. Os ídolos quebro, me toma Jesus, ó dai-me a pureza da nivea luz, nivea luz, a nivea luz, ó dai-me a pureza da nivea luz. Glória. Diz assim o texto sagrado: orai sem Cessar. orai sem cessar. Amém? Poder se dar. Glória a Deus. Amados, eu quero nesse momento que Deus me conceda de graça em trazer a palavra dele ao seu povo, quando a mesma eu já me alimentei, mas claro que Deus ainda vai trazer algo novo até para mim nessa noite. E trazendo em mente esse texto do apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta à igreja de Tessalônica, ele estava falando sobre alguns preceitos diversos e votos de saudações. E ele aqui estava levando em conta a consideração que ele tinha pelos seus irmãos na fé, novos convertidos, trabalhadores da obra do Senhor. Então, o propósito de Paulo nessa carta, ele tinha
vários objetivos de alcançar, ele queria alcançar vários objetivos com essa carta, mas a gente vê aqui que o objetivo principal dele era que os irmãos se firmassem na sua intimidade com Deus. É para que os irmãos se firmassem na sua comunicação com Deus. E é muito importante essa carta, quando o apóstolo Paulo, nessa pequena frase, ele diz: orai sem cessar. É porque Paulo, ele sabia que nós estamos em uma guerra constante, guerra que não cessa. Mas se eu fosse passar para a igreja o filme de como seria esse combate, eu poderia dizer que eu estava me lembrando agora de uma luta de boxe. E a luta de boxe, os lutadores estão ali lutando, e com alguém ali arbitrando aquela luta. E chega um momento que o árbitro ali, ele toca o sino, é tocado o sino, e o árbitro separa e eles se sentam, e ali eles têm um pequeno tempo para recuperar, receber alguns conselhos e voltar à guerra novamente. Então a gente vê que é mais ou menos assim a imagem da guerra que nós estamos travando. É uma guerra que nós podemos dizer que o descanso da gente é pouco. É pouco porque nós estamos lidando com vários tipos de inimigos. Mas eu vou citar aqui 3 inimigos que são principais nessa batalha que a gente está travando. Um deles é a nossa carne, nossa natureza caída, pecaminosa, o ímpio que ainda existe dentro de nós. Tá? Nós não somos ímpios, mas existe um ímpio dentro de nós. Que ímpio é esse? É a nossa natureza caída, pecaminosa. Esse é o primeiro inimigo que nós temos. O segundo inimigo que nós temos é Satanás e seus agentes. E o terceiro inimigo que nós temos é o mundo. Ainda temos outros inimigos, mas eu estou citando os mais chegados, os mais próximos. Então, Paulo sabia dessa peleja, dessa batalha, e escreveu várias cartas. E parafraseando esse texto de orar sem cessar, o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso, no capítulo 6, no versículo 12, ele diz: olha, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados. E aí ele começa a listar todos os tipos de inimigos espirituais que nós temos contra nós, batalhando contra nós. E o pior, que esses inimigos, eles são invisíveis, mas são reais. Entende bem? Eles são invisíveis, mas são reais. Tá? E assim como você não vê o bem, mas sente ele e sabe que ele existe, assim também são nossos inimigos espirituais. Você não vê ele fisicamente falando, palpavelmente falando, né? Mas você sente quando ele está bem próximo de você. Você sente quando ele está lhe atacando. Como? Pelas suas ações. Tá? Então, o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta querendo fazer com que os irmãos não se esquecessem, não se desligassem em nenhum momento de Deus.
Ele estava dizendo assim, com essa palavra: orai sem cessar. Ele estava dizendo assim: olha, não te desliga de Deus em nenhum momento, meu Deus do céu. Aí quando ele diz orar sem cessar, não é que ele está dizendo assim para você: olha, você tem que estar orando 24 horas sem parar. Não, essa expressão oração aqui quer dizer ligação, comunhão, tá certo? Com Deus. Ou seja, quando ele diz orar sem cessar, ele está dizendo: esteja em comunicação com Deus direto em tudo que você faz. Quando ele diz orar sem cessar, ele estava dizendo: olha, você deve estar ligado com Deus no seu trabalho, você deve estar ligado com Deus dormindo, deve estar ligado com Deus acordando, deve estar ligado com Deus quando estiver estudando, trabalhando, conversando, cantando, assistindo algo, andando. Você deve estar ligado com Deus em todo momento da sua vida. Das 24 horas que você tem dado a você durante o dia, Paulo está dizendo: orar sem cessar. Ele está dizendo assim: olha, não tenha descanso, não dê descanso. Em tudo que você fizer, esteja Deus no negócio. Tudo que você fizer, esteja Deus no negócio. Sentou para assistir televisão, que Deus esteja na tua televisão, naquele momento, naquele canal. Está ouvindo rádio, que Deus esteja no teu rádio, que a comunicação que está saindo dali seja uma comunicação de edificação, de crescimento espiritual. Está conversando, que aquela conversa Cristo possa fazer parte dela. Está entendendo? Está fazendo um negócio, que Deus possa fazer parte também daquele negócio. É isso que Paulo está dizendo: orai sem cessar. Aleluia. Não se desligue em nenhum momento. Esteja ligado, porque olha, existe alguém que não dorme. Não dorme. A gente sabe que nosso Deus, ele nem toscaneja, mas o nosso inimigo também não dorme. E ontem eu estava em casa, quando a minha filha Damaris, ela fez assim: a gente vai para a igreja hoje? Não, né, pai? Tem culto hoje, mas hoje não é 1 de janeiro. Eu digo: mas Satanás não está de folga, não. Você já é folga, né, pai? Eu digo: não. Satanás está de folga hoje? Eu disse: não. Então também não estou de folga. Eu tenho que estar ligado com Deus. Enquanto o bicho está trabalhando, eu tenho que estar me preparando para me defender contra as astutas ciladas dele. Porque ele está dia e noite preparando cilada para mim e para você. E a gente não vê. E a gente está em comunhão e ligado com Deus, o Espírito Santo, ele nos dá a revelação. Você está entendendo? Ele nos dá o discernimento. E aí isso é aquela palavra que diz que quem está no Espírito discerne tudo. E por ninguém é discernido. Ou seja, você anda por lugar e fala coisas, faz coisas que alguns até não vão entender, mas você sabe o que está fazendo, porque você não está fazendo de si mesmo. Você está fazendo porque você está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. É aquilo que está lá na carta aos Filipenses 2:13, que em nós opera o querer e o efetuar de Deus segundo a sua boa vontade. Então em nós opera o querer de Deus. O que é que Deus quer? Então em nós deve ter também esse operar de Deus. O querer e o efetuar de Deus. O efetuar de Deus. Então a gente tem que pensar nas coisas divinas, nas coisas de Deus, e devemos não só pensar, mas também fazer as coisas divinas, as coisas de Deus, as coisas que glorificam a Deus. O querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Que tudo que a gente venha fazer seja segundo a vontade de Deus. Que a gente não fale de nós mesmos, mas que a gente fale em nome do Senhor, porque nós estamos aqui representando o Senhor, somos embaixadores do Senhor em uma nação estranha, a qual nós não fazemos mais parte dela, porque nós não somos mais daqui, nós somos cidadãos do céu. A nossa pátria não é mais Brasil. A gente está no Brasil, mas não é mais a nossa pátria. Desde que a gente morreu e ressuscitamos com Cristo, nós temos uma nova pátria, e essa pátria se chama céu.
lugar celestial, aonde a Bíblia diz que nós estamos assentados nos lugares celestial em Cristo Jesus. Amém, igreja? Amém. Então, orai sem Cessar. Orai sem cessar. Interessante isso. Mas eu quero entrar agora no tema da minha pregação. É o que? Obstáculos que impedem das nossas orações serem respondidas. Está entendendo? Obstáculos que impedem das nossas orações serem respondidas. Por quê? Deus ouve, mas nem toda oração ele atende quando a pessoa não está segundo a sua vontade. Ou melhor dizendo, nenhuma oração ele responde, ele atende, se a pessoa não estiver vivendo segundo a sua vontade, se a pessoa não estiver orando sem cessar, aí não tem como. Então, nesse texto que eu li, a gente vê que esse era o propósito de Paulo, alertar os irmãos para que estivessem ligados com Deus. Mas estando ligado com Deus, pode acontecer de você ceder a alguns tipos de tentações que vai bloquear, que vai impedir de você ser atendido por Deus, tá? E eu quero agora entrar um pouco das páginas do livro celestial para que a gente possa assim entender o que Deus quer passar para nós nesta noite. Obstáculos da oração. Ou seja, as orações são impedidas por pecados contra familiares. Então, às vezes, a gente pode achar que está tudo bem, está orando, achando que Deus está ouvindo e que vai responder, quando na verdade, Deus ele não vai responder. Por quê? Porque nós estamos agindo com negligência para com os nossos familiares. Então é importante que a gente venha entender isso aí. Por exemplo, lá na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, no versículo 7, o texto sagrado diz exatamente assim: 3 e 7 do apóstolo Pedro: igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós o seu co-herdeiro da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas o quê? Orações. Então, o apóstolo Pedro ele está enfatizando aqui, deixando bem claro que para que as nossas orações sejam atendidas, no caso nós que somos casados, nós precisamos, para que isso aconteça, nós precisamos estar em comunhão com a nossa esposa ou com o seu esposo. É importante que isso aconteça, a comunhão, e essa comunhão vem através de um bom tratamento que o homem dá à mulher e a mulher dá ao seu esposo. Então é muito importante entendermos que a comunhão do homem com a mulher é essencial para o atendimento, para a realização dos feitos de Deus na nossa vida. A partir do momento que o homem ele começa a discutir com a mulher, a partir do momento que a mulher começa a discutir com o seu marido, a partir do momento que eles começam a se respeitar e até verbalmente se detratarem, faltarem com respeito um ao outro, aí as orações não serão mais respondidas, elas não mais serão atendidas por Deus. Por quê? Porque se você não ama a quem está do seu lado, como você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê? Então é importante que o homem e a mulher estejam em comunhão. Então, mulheres, vigiem no trato com o seu esposo. Cuidado com palavras malditas, porque palavras elas ferem mais do que pancadas.
Talvez a pessoa batendo naquela pessoa doesse menos do que certas palavras, porque o ferimento ele pode ser tratado e em 3 dias está sarado, mas a palavra, irmão, depois que entra no coração, se ela vier com maldição, ela pode causar até uma separação do casal. Então temos que ter vigilância, as mulheres e os homens. Por isso que o apóstolo Pedro, ele deixa bem claro, né? Igualmente vós maridos, coabitais com ela, com entendimento, tanto honra a mulher como o vaso mais fraco. A gente sabe que a mulher ela tem diversos tipos de comportamento que é diferente do homem. O homem nem sempre oscila muito no seu comportamento, mas a mulher oscila. Por que a mulher oscila no seu comportamento? Não porque ela quer, porque a mulher ela foi dotada de um sistema totalmente diferente do homem, nos seus sentidos orgânicos. E a gente sabe que a mulher ela passa por momentos que nem ela mesma se entende, nem ela mesma se suporta. Tem hora que a mulher está tão irritada que ela quer subir, que ela quer desaparecer. Então, existe a chamada TPM, que é tensão pré-menstrual, né? É quando a mulher está passando por um processo de mudança, né? É uma perturbação hormonal. E a gente sabe que a mulher todo mês ela passa por esse processo porque há uma mudança nos seus órgãos, né? Para que venha a menstruação, que é o corpo expelindo os velhos óvulos e renovando todo o seu corpo. E naquela renovação ela sente agonia, ela sente uma perturbação. E muitas vezes ela não compreende, ela chega a perder a noção de quem está do seu lado. E por estar um pouco perturbada, ela termina passando aquilo para quem está do seu lado. E se quem está do seu lado, que é o seu cônjuge, não entender esse lado, vai causar um atrito. E aí pode haver até uma separação. É verdade. Uma vez eu conversei com um amigo e ele disse, rapaz, eu vou entender tua esposa, ela pode estar naquele processo, naquele período de uma atenção maior da sua parte. Ele disse, irmão, olha, a senhora está bem enganada. Por quê? Ele disse, minha mulher é assim direto. Eu digo que eu estava precisando de orar mais. Estava precisando de orar mais. Porque imagina, irmão, o sofrimento para um homem que a mulher só vive mal-humorada. É triste, irmãos. É triste. Não é fácil, não. E do mesmo jeito a mulher. Imagina um homem que vive reclamando de tudo e repetindo as palavras. É triste, irmão. Então nós precisamos entender que ninguém aguenta a palavra repetida, né? Direto do ouvido. Até Deus lá no deserto ele ficou irritado com a murmuração do povo e permitiu que morresse lá no deserto, por enterrado. Então, igreja, precisamos entender, senhores e senhoras, servos de Deus, que devemos olhar para o nosso cônjuge e nos colocar no lugar dele, no lugar dela, tá? Para que a gente possa estar em paz um com os outros. E assim, quando a gente se ajoelhar, nossas orações serem respondidas. Certo? Então, maridos, coabitai com ela com entendimento. Quando ele diz com entendimento, é para você parar, homem, tá? E analisar o que a sua esposa sofre, o que ela passa, como é o sistema dela. É com entendimento, você vai ter que analisar, para que você assim possa ter a sabedoria de como ganhar, como ajudar ela a passar por aquele momento, por aquele processo, tá? Então, coabitai com ela com entendimento, tá bom? Então, devemos honrar a nossa esposa em todos os sentidos, tá? Então, eu não vou entrar mais profundo aqui porque fica para outro tipo de culto, mas eu vou levar mais adiante em relação à oração. A gente poderia entrar mais um pouco aqui, mas vai chegar em assuntos que não convém para esse momento aqui, mas que devemos honrar ela como vaso mais frágil, tá? Dando honra a ela e entendendo que assim fazendo nós vamos ganhar mais da parte de Deus. Tá?
vai suscitar um problema maior. Então é melhor não falar. Só o necessário. Ah, tá certo, tá. Tudo bem. Tá, eu vou fazer. Pronto. Porque é um período que vai passar rápido. Mas se a gente não parar para compreender, a gente vai perder também o nosso equilíbrio. E aí vai causar atrito. Então, para que isso não venha acontecer, Deus sabe para quem está falando, vigia. Tá? E a mulher deve entender também que quando ela está nesse processo, ela não enlouqueceu não, tá, mulher? Pensa assim também. Olha lá no seu esposo. Você não está doida, nem está louca, e nem perdeu o juízo. Está entendendo? Você está consciente. Agora, claro, você está passando por um processo. Aí sabe o que é que você faz? Chega para o seu esposo e diz: amor, eu estou me sentindo assim, assim, assim. Me entende, por favor? Aí ele já vai ficar, porque às vezes o homem é desligado. E às vezes o homem também está com seus problemas no seu trabalho, no dia a dia. E aí não está vigilante nessa área. Mas se a mulher chegar para ele e dizer: amor, eu estou assim, assim, assim hoje. Então ele vai passar a entender, ele vai ter mais cuidado. Ela é a mãe, não brincar, ele vai ter um tratamento melhor. A comunicação é muito importante entre o casal. Está entendendo? Porque às vezes um está desligado e o outro está passando. Então, se comunicar, ele vai ligar na hora, vai entender. Então, isso é muito importante, a comunicação. Tem pessoas que estão enjoadas de casa de piedade. Está com um problema e não divide com o seu cônjuge. E aí? Como é que fica a situação? Então, se Deus uniu, é para que também fosse dividido também os problemas. Não é só os momentos alegres, mas os problemas também. Por quê? Quando se divide os problemas, se chega a uma conclusão única também. Então, vamos analisar esse texto que Deus está querendo passar para nós hoje. É porque tem casais que estão aqui, ou provavelmente estão nos assistindo pelo YouTube, que estão se desentendendo muito, que não estão andando segundo a vontade de Deus, e que por causa disso as suas orações não estão sendo respondidas. E quer dizer, isso aí vai atrofiar a tua vida espiritual e também material, e também pode prejudicar até a tua salvação. Então, vigia, tá? Procura ter um novo comportamento com o teu cônjuge, que o teu dia de hoje seja diferente do de ontem, que hoje seja melhor, tá? Que amanhã seja melhor do que hoje, né? Que cada dia para você seja a sua esposa uma nova mulher para você e o seu esposo um novo homem para você, tá entendendo? Que você olhe ele com os olhos de amor, tá? Como alguém que Deus te deu, tanto o homem como a mulher, e que só a morte os separa. Eu fico vendo assim, irmão, tem gente que se casa, né? Vamos separar. Separar. Então tu é um mentiroso. Tu é um mentiroso. Mentiroso. E você vai para o inferno. Por quê? Porque você prometeu diante do altar ser fiel na alegria ou na tristeza, na saúde ou na enfermidade. E prometeu que só a morte os separa. Aí depois que se casa, por não entender a mulher, por não entender o homem, diz: eu quero me separar. Disse que se amava, ou você é um constante mentiroso ou uma mentirosa. Então, se ama, então vai ter que se suportar. E tem mais, até que a morte separe. Agora é claro, existem exceções para todas as regras, né? A mulher não pode ficar debaixo do pé do marido ali, direto, sendo esmagada por ele, porque até a lei dos homens deixa bem claro que se um homem maltratar a mulher, ele vai preso. Para você ter uma ideia, é a única lei que você vê valer, né? É a lei da pensão alimentícia e a lei de quando a mulher diz: o homem bateu em mim. A lei da penha? Né? A lei Maria da Penha. E a polícia vai atrás do cara virado mesmo. Para você ver como a mulher ela é frágil, como a mulher é dependente, ela precisa de uma defesa. Então, temos que ter esse zelo também, porque tem homem que maltrata muito a esposa, né? Mas também eu conheço mulher que maltrata muito o esposo. O rapaz sofre, mas para tudo tem um fim, nada é para sempre. Deixa eu sair desse texto, tá? Então, ó,
né, também poderia causar uma separação entre mim e Deus. Claro, todo pecado causa separação diante de Deus, mas existem pecados que você se ajoelha e Deus te perdoa sem cobrar mais nada. Mas esse pecado que eu vou te mostrar aqui, ele pode até te perdoar, mas ele vai cobrar de você. Está escrito na palavra. Então, é o que está escrito lá no livro do profeta Isaías, capítulo 59. O texto sagrado diz exatamente assim, eu vou ler para você, Isaías 59. E primeiro, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, quer dizer, fechado, para não poder ouvir. Versículo 2: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não quê? Está entendendo? Esse ouça aqui, à luz do original, quer dizer, para que vos não atenda. Está entendendo? Então, ó, vê bem, o povo aqui de Deus estava reclamando de certa forma, questionando a Deus, porque eles não eram atendidos naquilo que pediam. Ei, a gente pede, Deus não está salvando, Deus não está estendendo a sua mão. O que é que está acontecendo? Deus, como se a culpa tivesse em Deus. Deus não tem culpa de nada, porque culpa é pecado, Deus é santo, tá? A culpa de qualquer coisa que está acontecendo na sua vida está em você mesmo, porque a Bíblia diz em Lamentação 3 que do que se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então tudo que a gente sofre, o culpado somos nós mesmos, são consequências do que a gente fez ontem, que está repercutindo hoje. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele se intromete na nossa vida, Ele entra na nossa vida para nos ajudar, para que a gente não venha se perder. Porque eu digo se intromete, porque às vezes nem pedir socorro a Ele, a gente sabe, nem pedir para Ele agir na nossa vida, em determinada área, a gente não sabe, e aquela área também está protegida, desapercebida, e se não fosse Deus, com a sua graça, a sua misericórdia, a gente estava perdido. Mas aqui a gente vê que o povo estava lá na desobediência, né? Se desviaram, profanaram naquele tempo o sábado do Senhor, que era o dia reservado para adorar a Deus, e eles profanavam, tá? Não cumpriam com a palavra, que é um dos pecados mesmo, que um dos pecados que eu mais vejo da igreja do Senhor entre nós cristãos é o pecado da falta de palavra. Esse é triste, isso aí está imperando no meio da igreja. A pessoa dá uma palavra, assume um compromisso com Deus e depois volta atrás. Mano, isso é uma miséria espiritual. Nunca volte atrás do que você acertou com Deus. Glória a Deus, aleluia. Ainda que você morra, mas não volte atrás do que você faz para Deus, do que você está dando para Deus, do que Deus acertou com você. Não volte atrás, porque isso faz com que a nossa vida espiritual atrofie. A gente perde bênçãos da parte de Deus por causa da falta de palavra para com Deus. Eu tenho visto ministérios de pessoas que têm caído, pessoas que têm se desviado, porque não tem firmeza na palavra que dá para com Deus. E se você quer ser próspero na vida e próspero na área espiritual, no seu ministério, cumpra com a sua palavra. Olha, a Bíblia diz no livro de Apocalipse que o Senhor, Ele nos fez reis e o quê? Sacerdotes.
vai cuidar, outra pessoa para dirigir no lugar dele, e ele vai ser trasladado para esse momento daqui, onde ele pode dar conta. Pode haver um traslado também, uma transferência. E Deus vai capacitar ambas as partes para assim fazer, e o nome dele ser glorificado na sua vida. Então não pode, igreja. Pecado, isso é um tipo de pecado que impede o nosso relacionamento com Deus, impede ele ser atendido. Então, quando você for chamado para exercer um cargo, meu Deus, eu vou entrar nesse carro e eu só saio de lá se o Senhor me tirar. Não vou entregar não. Senhor, o que o Senhor está me dando para fazer, eu não vou entregar para ninguém não, é meu. Sabe por quê? Porque o maior serviço, a maior glória de um servo de Deus é servir. E como é que a gente ganha? Servindo. É por isso que a excelência não está no cargo de pastor, pastor presidente, pastor dirigente, evangelista, missionário. A excelência não está no cargo de presbítero, de diácono, não. A excelência está no serviço, no que você faz. Então você pode ser mais do que um pastor diante de Deus. Você pode ser mais do que qualquer pessoa, sendo membro da igreja, você pode ser mais. Como pastor? Servir. Tem maior honra que essa, que servir o povo de Deus. Ele diz: quem quiser ser o maior, que faça o quê? Sirva-o. Então, eu sendo membro de igreja, eu posso ser maior do que o pastor sendo servir. Eu sirvo. E tem mais, não é só servir a palavra, não, é servir no sentido geral. É sentido serviço geral. É tudo que você faz. É para o Senhor, você está sendo pago. É para o Senhor, você está crescendo. É para o Senhor, você está juntando um crédito lá no céu com Ele. E porque você trabalha para o Senhor, fazendo aquilo com amor, muitas vezes sendo criticado. Muitas vezes eu fico colocando para baixo, porque claro, está colocando para baixo, é assim, eu sou assim. A pessoa diz: ó, tu está fazendo isso aí errado, você sabe melhor que eu, sabe mais que eu. Então tem muitas coisas que a gente tem que fazer. Ou você me ensina, ou você faz no meu lugar. Está entendendo? Mas deixar o que Deus me deu, eu não deixo, porque é meu, foi Ele que me deu, e eu vou exercer com responsabilidade. O apóstolo Paulo disse: olha, tudo que vier ao teu poder, à tua vontade, para tu fazer, faze com todas as tuas forças. Glória a Deus, glória. Não desista de nada que você faz com o Senhor, porque você está perdendo. A Bíblia diz que Ezequias, quando estava doente, Deus disse: tu vai morrer, arruma a tua cara, porque tu vai descer a sepultura mesmo. E depois ele roga ao Senhor: Senhor, tu lembra, Senhor, do que eu fiz para ti? Olha, se eu não tivesse crédito lá, como é que ele ia dizer lembra? Ele ia falar como com o Senhor, mas ele disse: tu lembra que eu derrubei os altares de Baal, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo? E olha que Ezequias não pode ter feito. A casa dele estava desarrumada, que era os filhos dele, tá? E ele tinha deixado ainda alguns altares em lugares altos, se não me falha a memória. Então, mas ele retificou, ele trouxe de volta o culto ao verdadeiro Deus de Israel. E por isso ele juntou diante de Deus o quê? Tesouro. E quando ele precisou, ele cobrou o juro do seu tesouro, dizendo: Senhor, tu lembra que eu fiz assim, assim, assim para ti? Tu lembra que eu te dei o mal, que eu fiz assim, que eu expulsei o pecado, que eu fiz com que a tua casa fosse, retificada, eu fiz com que a tua casa crescesse no culto, na adoração, eu fiz assim, 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 e Deus disse: é verdade. E Deus disse: é verdade, é verdade, é verdade. E tudo que Ezequias falava é verdade. Aí Deus não podia negar Ezequias porque ele estava pedindo. Glória a Porque Deus. de certa forma Deus estava em dívida com Ezequias. Por quê? Porque tudo que Ezequias fazia por amor a Deus. E quem faz as coisas com amor a Deus, irmão, cria crédito dentro dele, junta crédito, tem tesouro no céu. Então, amado, pense direitinho. O povo aqui está dizendo: Deus não me ouve, Deus não atende a gente. Aí Deus disse: olha, diz para eles assim, Isaías, que os meus olhos não estão fechados e nem minhas mãos estão encolhidas. Eu estou com os olhos abertos e as minhas mãos prontas para salvar, para operar. Mas diz para eles, Isaías: mas as vossas iniquidades, que é iniquidade? Falta de respeito aos direitos dos outros. Cuidado. Cuidado. Se você pensou mal de alguém, só pensou, não fale não. Peça perdão a Deus. Tá?
Se tem algo para falar para alguém que vai ferir essa pessoa, não fale. Para que falar? Se você vai ferir, não estamos aqui para ferir, sim para curar, para sarar, para levantar e não para derrubar. Ó, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Então, a iniquidade, que é a falta de respeito ao direito dos outros, que é o que acontece muito dentro da igreja. Acontece muito. A dirigente vai lá e fala para a irmã: venha para o ensaio. A irmã não vem para o ensaio. O irmão não vem para o ensaio. Mas no domingo ele aparece para cantar, achando ele ou ela que Deus está recebendo. Ele está dizendo: isso é iniquidade, rapaz. O que é iniquidade? Falta de respeito ao direito dos outros. Que direito é esse? O direito do teu dirigente. Tu fizesse ele passar por situação constrangedora, vergonha, porque ele te convidou e tu não desse a mínima. O que está dizendo assim é como se ele não tivesse moral para ti. E Deus já deu moral e autoridade a ele para te convidar. Mas tudo veio, então o pecado está nele e você, está em você, que você não obedeceu. Aí o que acontece aqui no texto? Eles clamavam e Deus, ó, estou nem aí. Agora imagina, irmão, isso pode acontecer o quê? Um filho teu, o filho está na beira da morte, você, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Só quem pode salvar ele? Meu Deus, meu filho está morrendo. Ai, meu Deus, meu filho, ai, Senhor, meu Deus. E aí? Situação bem difícil, daquela que você precisa mesmo de Deus, né? Aquela situação de vida e morte, né? Perigo iminente, situação dificílima, e você clama e Deus ó. E aí? Por quê? Porque não respeita os direitos dos outros, mas quer ser respeitado, quer ser respeitado. Mas eu aprendi um preceito. Existe um preceito que a gente tem que aprender isso aí. É que para eu andar, eu tenho que obedecer. Para eu andar, eu também tenho que fazer. Certo? Então, entende? Para eu ensinar, eu tenho que aprender. Então, antes de mandar, nós temos que passar pelo processo de aprendizado, tá? E de obediência, para que assim a gente possa ser respeitado. Aí tem gente assim: eu não tenho nenhum carro na igreja, tudo bem, está te respeitando, não tem nenhum carro na igreja. Aí assim não vai ser respeitado, mas você recebe um carro na sua empresa. Aí lá na sua empresa você vai encontrar um cara que não vai te respeitar. Aí não quer ser demitido, mas até que ele seja demitido, ele vai te causar muita preocupação e muito prejuízo para tu pagar o que tu está fazendo com alguém na obra do Senhor, porque ninguém leva nada para pagar no céu. Então não adianta resistir, não adianta usar de iniquidade, não adianta, irmão. Você tem que ser obediente. Dá norma, seja obediente ao seu dirigente, ainda que ele seja menor do que você, mais novo do que você. Ele pode ser mais novo em idade, mas ele é alto, ele é grande em autoridade, porque Deus deu a ele autoridade suficiente para ele reger você, tá? Então, tudo é da maneira que Deus quer, não do jeito que a gente quer. Iniquidade. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não que ouça. Então a pessoa está falando e Deus não está nem ouvindo. Veja bem, por exemplo, a gente vê que aqui você fala que é a desobediência à palavra, né? Veja lá em Provérbios 28 e 9, o texto diz: aqueles que encobrem as suas transgressões nunca prosperará. Nesse mesmo? O que desvia é 28 e 9, perdão. O que desvia
que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será o quê? Abominável. Vamos ler a Bíblia? Vamos lá? Provérbios 28, 9. Eu quero falar sobre a desobediência à palavra de Deus, sobre a identidade da falta de respeito aos direitos da lei. Então, ó. Aí, bebê, isso aqui eu tenho aqui. Glória a Deus. Aí o texto diz: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será o quê? Abominável, cebosa, imunda, nojenta. A pessoa orar a Deus, estando em desobediência à palavra de Deus, sabe o que acontece? Deus sente nojo. Deus sente nojo. Vou falar uma coisa aqui bem nojenta, para você entender. Imagina um prato. Falar uma coisa bem nojenta para você entender como é que Deus fica com esse tipo de pessoa. Na hora do almoço, o prato virando briga para você comer. É nojento ou não é negócio? Quem vai comer uma miséria dessa? Quem vai comer isso? Assim é todo aquele que ora estando em desobediência à palavra. Deus sente nojo, ódio, é uma ceboseira para Deus. Deus, ele é abominável a Deus isso aí. Entende bem? Então não vale a pena, você está perdendo tempo, tá? Então, vou frisar de novo: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, que é a palavra, até a sua oração será abominável. Abominável é uma coisa que você não suporta de jeito nenhum, não tem como você se achegar àquilo. É isso aí, tá? Então imagina quantos cristãos estão na casa de Deus orando e estão incomodando Deus, não pela sua oração de santidade, mas pela nojeira que está expondo diante de Deus. Irmão, faz uma análise da tua vida, um autoexame, começa a ver o que é que tem certo e errado. São pessoas que estão em pecado oculto, pecado escondido, estão vivendo uma vida de pecado escondido, achando que Deus não está vendo, mas Deus está vendo tudo. E quando essa pessoa precisar, vai sofrer uma grande decepção. Veja o que tem lá no livro do profeta Zacarias 7 e 11. Veja o que tem lá para você ver. Zacarias 7 e 11. Olha o que é que vai acontecer com uma pessoa que vive uma vida de pecado oculto, né? Está na igreja, conhece a verdade, mas está praticando o pecado. E aí veja o que vai acontecer com essa pessoa. Zacarias, nas costas de Mateus, fica aí no 7 e no 11. Olha o que é que diz. Até o 13. Eles, porém, não quiseram escutar e me deram o ombro rebelde. Ó, vou te explicar. Versículo para você entender. Deus está falando, né? Aí a pessoa, ó, Deus está dizendo que a pessoa faz isso, ó. Vira as costas. Vira as costas para a palavra, ou seja, a palavra foi pregada, mas a pessoa não recebeu aquilo para si. Aquilo passou. Ele tem aqui. Eles, porém, não quiseram escutar a mim. Não quiseram escutar. E me deram o ombro rebelde. E ensurdeceram os seus ouvidos, para que não ouvissem. Ó, a pessoa se ensurdece a si mesmo. Como é que a pessoa se ensurdece a si mesmo? É você ouvir a palavra e não levar em consideração. Aquilo para você não tem nenhuma valia, nenhuma importância. Tanto faz como tanto fez, você vai continuar do mesmo jeito. Ensurdeceram-se a si mesmo. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, no caso é a palavra, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu quê? Meu Deus, pelo seu quê? Espírito, mediante os profetas precedentes.
Por quê? A Bíblia diz que quando a gente volta atrás daquilo que a gente fez para com Deus, que a gente tratou com Deus, Deus não vai perder nada. Ele vai levantar outra pessoa para fazer aquilo que Ele quer que seja feito. E quem foi que perdeu? Você. E isso aconteceu com Esther. Esther, o texto diz em 4,14 que ela tinha que tomar frente. Porque se ela negasse, se ela voltasse atrás, Deus levantaria outra pessoa para a salvação do seu povo. Todavia, ela e a sua família, ou seja, a sua casa, pereceria. Quer dizer isso aí? Morreria. Está entendendo? Então, aquilo que Deus me deu, sustenta. É meu, foi Deus que me deu, vou zelar. Agora não passa por cima de área e nem não. Tá? Trate todo mundo como superior a você. Aí você vai se tornar humilde. Tá? Então, daqui a prova que Deus, a pessoa vai clamar e Deus não vai estar nem aí, ó, por causa da iniquidade. Certo, pessoal? Então, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus para que não vos ouça. Então entendamos, igreja, que precisamos estar em ligação com Deus e que nada possa impedir essa ligação minha e sua com Deus. Minha e sua. Está no seu trabalhinho? Vai ficar lá, ligado na área do evangelho. Está andando, vai no celular, bota um walkman, louvor, uma pregação. Ligado. Parou a hora do almoço, vou dar uma lidinha na palavra. Falou com alguém, deixa alguma coisa de Deus para aquela pessoa. Que a Bíblia diz que nós devemos exortar uns aos outros com hinos, salmos e louvores. Está no mesmo, né? A expressão poética. Então, devemos agir assim, igreja, para que a gente venha ser próprio na obra do Senhor. Aleluia. Para que a gente não venha ser impedido de enriquecer diante de Deus. Irmão, honre a sua palavra. O que o homem tem de mais importante na sua vida é a sua palavra. Ele é o que ele fala. Então, deu a palavra, ainda que eu morra, eu vou fazer ela acontecer. Claro, a gente é falível. A gente pode errar. Tá? Você pode dizer, pastor, eu vou estar lá no culto. E você não chega lá. Mas não foi você, aconteceu um empecilho, algo sério, de ordem maior, de força maior, uma questão de saúde, de socorro no meio da sua família. Você não chegou, não é porque você não cumpriu com a palavra, é porque houve algo de força maior que chamou a tua atenção, porque nada é maior do que o amor. Certo? E o Senhor quer que a gente ande a Deus sobre todas as coisas, é o seu próprio como assim mesmo. Então, pode acontecer que você falhar, mas não porque você quis, porque você foi impelido àquilo, foi obrigado àquilo ali. Aí depois vai entender. Mas voltar atrás, não volte. Não volte. Nunca desisto do que Deus me dá. Eu seguro, que eu sei que é bênção de Deus para a minha vida. Eu me lembro que eu já passei por processos na minha vida que alguém chegar assim e dizer para mim assim: sai da tua igreja. Eu digo, eu saí da minha igreja. Deus me mandou. Deus vai ter que mandar. Aí eu saio. E ele tem suas formas de falar comigo. E tem mais, ele não fala uma vez só não, viu? Que o diabo pode chegar usando alguém e achar que é Deus e me enganar. Feito uma jovem que eu discipulei ela, e depois que acabou o discipulado, ela ficou na igreja, ela amava, ela cuidava, era uma bênção, eu vi que ela era uma bênção na mão de Deus. Mas ela se deixou levar por esse emocionalismo de profecia. A igreja de profecia deve, mas deve julgar a profecia para saber se ela vem de Deus. Certo? Então, alguém disse para ela: o teu lugar não é naquela igreja ali, é em tal igreja, em tal lugar. E ela não saiu e foi para lá? Saiu daqui e foi para essa tal igreja.
que foi que aconteceu? Nessa tal igreja, ela não ficou lá também, e por pouco, ela ficou um dia meio surfando no mar, né, que é o mundo, né? E depois voltou para o Senhor, está firme, graças a Deus, mas quase se desviava. Por quê? Deu ouvido à profecia sem julgamento. Alguém diz para mim algo, ora, assim diz o Senhor, tudo bem, recebo. Se foi Deus que falou, vai acontecer, do jeitinho que Deus falou. Se não foi Deus, não vai acontecer. Certo? Então, precisamos entender. E outra coisa, ter cuidado para não vamos dizer assim, confundir as profecias. Porque Deus está falando algo para você ali. Você está tão voltado para determinada coisa que você acha que aquilo ali vai chegar naquilo que você quer. E nem sempre é assim. Certo? Então, entendamos que devemos manter a nossa palavra. Eu vou ficar nessa igreja, vou ficar aqui. Nada me move daqui. Nada me move. Uma vez eu vi uma mulher que o pastor botou ela para fora da igreja. Aí aquela mulher disse assim, pastor, eu nunca vou sair daqui. E ela ficou. E Deus exaltou ela. E aí, se ela vai embora? Está entendendo? Então, ela não deu a palavra, Deus chamou ela, por que saiu do lugar? Fique no seu lugar. Não se envolva dele. É aqui que você vai crescer, é aqui que você vai dar fruto, é aqui que você vai prosperar, é aqui que você vai enricar e esperar o Senhor até o fim da sua volta. Certo? Porque se a gente não vigiar, não tiver ligado, como Paulo disse aos Tessalonicenses, orar sem cessar, acontece às vezes do marido dar ouvido à mulher. Eu me lembro de uma mulher que ela disse assim, lá na Bavirada. Ela ligou para mim e pediu conselho a mim, né? Porque alguém feriu ela. Ela disse, não. Conversando com ela, eu disse para o meu marido. E ela disse, quando disse para o marido dela disse, saia daquela igreja. Olha aí. Aí eu disse, não, o que é esse não. Eu expliquei para ela tudinho. Ela disse que não ia sair de lá e não saiu, está lá com a gente, feliz da vida, glória a Deus por isso. Então você vê, marido, de quem poderia ter uma palavra de ânimo. Não, filho, você prefere ir lá, fique no seu lugar, porque Deus vai te exaltar diante dessa pessoa e vai mostrar que Ele é na tua vida. Vai ter coisa que o marido só vai levar. E poxa, fica mais nada, não vai embora, está mandando você para o inferno. Vai na palavra da tua mulher, vai na palavra do teu marido, quando é maldita, vai, para tu ver se tu quebra a cara diante de Deus. Então, quando a palavra é maldita, julgue a palavra. Se ela for maldita, se ela é para fazer algo que Deus não dá, é coisa que Deus não mandou, não faça. Pode ser quem for, irmão, não faça, não. Eu amo a minha esposa, trabalho com ela, sou junto com ela, estou pronto para servi-la, mas no meu ministério ela não pode tocar, ela pode me ajudar, mas me forçar a fazer algo que ela não pode fazer. Como também eu não forço ela a nada nessa área espiritual. Apenas eu incentivo, eu posso dar uma ideia como ela também pode me dar. Né? Não acho melhor fazer assim não acho melhor ir por aqui não. Eu vou julgar. Do mesmo jeito que quando eu falo para ela, também ela vai julgar se a minha palavra é correta. Então eu tenho que ter assim. Certo, pessoal? Então, vigia com palavras. Às vezes, a mulher é mal incentivada pelo seu esposo para que saia daquela igreja, saia daquele órgão. Irmão, se você não está pronto, e eu fico olhando aqui, eu nunca vi ninguém meter o pau em ninguém, quebrar a cara, arrancar o dedo do outro. Eu não vejo isso acontecendo pelo povo de Deus. Às vezes, é uma palavrinha, um negócio só simplesmente que a pessoa pega aquilo ali e fala um bicho papão tão grande. E quando a pessoa estava no mundo, a pessoa era feito bicho. Pintava e bordava com a gente, pisava na cabeça da gente, humilhava a gente, fazia um saceiro com a gente e ele estava lá rindo. Nem ligava para nada. Aí quando chega na casa do Senhor, qualquer coisa a gente se deixa levar.
sábado à tarde eu estava conversando com um jovem. E eu disse, ele estava meio triste. Aí eu disse para ele, olha bem, palavra não pode te derrubar. Se esse tempo todo que você está na igreja, você se alimentou da palavra, então nenhuma palavra lá de fora pode te derrubar. Por quê? Vê bem, irmão. Vê. Tem gente aqui que tem 10 anos, 8 anos, 5 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 25 anos de crente, né? Tem gente. Esse tempo todo comendo maná que desce do céu, que é gostoso, que alimenta, que dá saúde, que sustém, que prospera, que ajuda, que alegra. Esse tempo todo só comendo palavra de Deus, palavra abençoada, palavra. Aí chega o miserável, o infeliz ou o infeliz, filho do inferno que está dentro da igreja, sei lá quem foi ou quem é. Aí dá uma palavra só para você, aí você quer se desviar, quer ir embora, quer deixar seu óculos, quer entregar tudo. E aí, irmão? Como é que fica a tua situação diante de Deus? Tu estava se alimentando da palavra que tu vinha comer nesse tempo todo? Tu estava se alimentando? Está dentro do teu coração, porque, irmão, se a gente está cheio de Deus, o diabo não pode entrar. Então, se eu estou cheio da palavra, como pode habitar no meu coração a palavra maldita? Não pode. Ela pode tentar entrar, mas não vai entrar, porque dentro de mim está o quê? O Espírito Santo e a palavra de Deus, que me sustenta, que me assegura. E a Bíblia diz que a palavra, ela é a espada do Espírito. Está entendendo? A espada do Espírito. Então, se eu estou cheio de palavra, estou bem armado para me defender contra toda e qualquer palavra, por pior que ela seja, que ela venha. Amém, igreja? Amém. Então, entenda. Só para terminar aqui, o grande obstáculo é a incredulidade. Incredulidade também afasta, ou seja, impede que o homem seja atendido por Deus. Desobediência à palavra. Cumpra com a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus e também cumpra com a sua própria palavra para com Deus. Tá certo? E a outra os soberbos voltam vazios. Pessoas que estão na presença de Deus e que só querem tudo do jeito que Ele quer. Tem que ser do jeito que Ele quer, querem tudo para si. E aí esses voltam vazios, porque eles se exaltam a si mesmo. E a Bíblia diz que quem se exalta a si mesmo será humilhado. Então a igreja entende, Jesus está voltando e a gente não pode vacilar, não pode se desligar em nenhum momento da palavra de Deus. Não podemos se desligar do Espírito Santo, não podemos se desligar da obra do Senhor, não podemos se desligar um do outro. Temos que estar ligados, unânime, como diz a palavra lá em Atos dos Apóstolos, que eles eram unânimes na oração, na comunhão e no partir do pão. Eles eram unânimes. Então, que nós sejamos também unânimes em tudo na obra do Senhor. Amém, igreja? Amém. Que Deus te abençoe a todos. Sei que essa